Saudações, hoje é o dia 5 de fevereiro de 2025 e eu queria chamar a atenção para um fato muito curioso, porque nós estamos muito acostumados, eu estou muito acostumado a criticar a falsificação da realidade. Afinal, a realidade é um vasto fenômeno caótico de percepções que nós não conseguimos processar, então a gente tem muita dificuldade em compreender de fato como as coisas são. Então fica relativamente fácil falsificá-la. Só que a questão aqui é um pouco mais profunda, porque na ficção tem o diferencial em que ela é muito mais segura, ela é muito mais fácil de conhecer. Nós sabemos a, entre aspas, realidade do mundo ficcional. Quando a gente pega um determinado livro, o autor deixa muito claro o que está estabelecendo aí na maioria das vezes, né? Nem sempre. Mas o fato é que os eventos no mundo literário, no mundo cinematográfico, no mundo ficcional em geral, eles são muitíssimo mais fáceis de serem conhecidos e devidamente compreendidos, às vezes até esgotados, do que na realidade. Enquanto existe toda uma dúvida sobre se determinadas personalidades históricas fizeram o que fizeram por tal ou qual motivo, ou sequer se de fato o fizeram, se tais coisas ocorreram assim ou assado, por outro lado, quando você pega uma obra de Tolkien, é muito claro por que tais batalhas, tais guerras aconteceram, que tais aventuras foram de fato promovidas por determinados personagens. Ou quando você pega um Game of Thrones, saber de fato quem matou quem. É claro que o escritor, ele até mesmo para aproximar a obra dele de uma sensação de realidade, frequentemente deixa coisas em aberto. Então nós vamos ter aquelas famosas situações, por exemplo, para ficar na literatura brasileira, se a Capitu traiu ou não o Bentinho. Mas, por outro lado, algumas coisas são absolutamente claras, como o fato de que Diadorim, no Grande Sertão Veredas, era uma mulher disfarçada de homem. Então nós temos um conhecimento a respeito do mundo ficcional muito mais coeso, muito mais objetivo, e que nos permite ter uma visão daquele universo ali de uma forma muito superior ao que a gente tem efetivamente na realidade. E é muito curioso, porque muitas pessoas têm a ilusão do contrário, né? É como se nós pudéssemos conhecer a realidade com mais facilidade do que a gente conhece a ficção. Isso não, definitivamente isso não é verdade. Por mais que alguns autores possam deixar lacunas na sua obra para exatamente gerar essa sensação de mistério, de indefinição, ainda assim os eventos primordiais são fáceis de serem esgotados. Na literatura isso é bastante evidente. Nós sabemos como são as coisas, até porque frequentemente nós temos acesso ao universo psicológico interno do personagem, que é o ponto até mais importante. Então a gente sabe, por exemplo, que o Tom Sawyer e o Huckleberry Finn, né, os personagens do Mark Twain, eles são uns malas, mas eles não são maus. Isso fica muito claro do ponto de vista do autor. Quando a gente passa para a dimensão audiovisual, né, cinematográfica e filmográfica em geral, acrescenta-se uma camada mais interessante, porque apesar de na literatura você poder fazer várias camadas mais profundas de introspecção e alguns recursos narrativos que são impossíveis de você traduzir para a linguagem cinematográfica, por outro lado, o simples fato de ser uma experiência audiovisual já te permite ter algumas aproximações maiores com o mundo real, né? De modo que além de você ter o texto, ter o diálogo, ter as situações que são vivenciadas, você tem também a interpretação dos atores e elementos de cenário, às vezes até erros, né, inclusive, que te permitem ter umas leituras um pouco mais complexas, né? Mas de qualquer modo não muda a estrutura básica, até porque geralmente os filmes são mais curtos, né? De que você pode ter um conhecimento mais claro do que aconteceu ali. E é por isso que é tão preocupante quando se percebe que você consegue, apesar de tudo, falsificar a percepção da ficção. Que um autor pode até fazer uma coisa, deixar uma coisa absolutamente clara, basta você olhar para você ver, e ainda assim as pessoas olham e veem outra coisa completamente diferente, que não está lá, ou deixam de ver uma coisa que de fato está lá. E aí fica aquela questão: se você consegue manipular a percepção ficcional das pessoas, imagina o quanto que não será mais fácil manipular a percepção da realidade. Portanto, talvez mais do que nos preocuparmos com a falsificação do real, que é um tema que eu já explorei vastamente aqui, talvez seja nos preocuparmos com a falsificação do ficcional, porque ela pode até servir de laboratório para a outra. E isso efetivamente está acontecendo, e indiretamente, embora não com
com essa especificidade que eu estou dando aqui, eu tenho tratado desse assunto há muito tempo, especialmente quando eu vou criticar filmes e que eu aponto o fato de que pessoas, às vezes, ao criticar o filme, não veem coisas que estão claramente lá e o contrário. Inclusive, eu tenho denunciado muito o fato de que muitas contendas, muitas polêmicas, muitos cancelamentos e acusações de lacração, não sei o que, nos filmes, não estão de fato nos filmes, às vezes estão fora deles. É na polêmica que é gerada totalmente fora do filme. Quando você vai ver o filme lá, não tem nada daquilo. E o pessoal insiste em ver o que não está lá. E, cara, vários filmes que eu analisei aqui, isso acontece. Para citar um dos últimos, onde esse fato foi um tanto mais grave, onde as pessoas às vezes não veem o que devidamente está, tem uma análise mais direta do filme O Último Jedi, né? O episódio 8 de Star Wars, que é extremamente problemático, tem uma confusão danada, mas é verdadeiramente chocante como que muitas pessoas chegam ao ponto de dizer que o Luke Skywalker, nesse filme, tentou matar o Kylo Ren a sangue frio, e que isso era uma destruição do personagem. E, meu Deus do céu, isso não acontece. O pessoal não vê o filme, ou viu o filme com má vontade. Porque essa cena, para ser mais específica, ela é mostrada de dois pontos de vista diferentes. O Kylo Ren, de fato, acusa o Luke de ter feito isso. Mas quando você vê a perspectiva do Luke, foi outra coisa totalmente diferente que aconteceu. E essa perspectiva é muito mais coerente, não só com o histórico do personagem, mas com o próprio filme em si. Mas o pessoal simplesmente não viu, não percebeu, pegou uma birra e insiste naquele ponto ali, que simplesmente não é corroborado pelo próprio filme. E aí alimenta-se, gera-se uma narrativa, gera todo um ódio, todo um hate em cima de um fato falso. Apesar de que você simplesmente pega o filme e vê. E aí que está o ponto grave. Especialmente falando em filmes, né? Porque livros demoram mais, geralmente são maiores, né? Demoram mais tempo para você ler. Mas um filme você vê rápido. Claro que ele pode ter vários detalhes que você precisa atentar com mais atenção, você pode ter que ficar frisando a tela. Mas, putz, é uma questão de passar 2 horas prestando atenção em alguma coisa, ou até menos, ir direto ao ponto. E ainda assim, sendo tão fácil verificar aquele universo ficcional, aquele conteúdo ali, o pessoal repete afirmações completamente falsas de coisas que não estão lá e vão gerando toda uma cadeia de percepções de falsificações de eventos até chegar um nível de afastamento total da sua percepção de algo tão simples, tão claro e tão evidente. E aí é o que eu insisto no ponto. Se o pessoal faz isso com uma obra ficcional, meu amigo, então na percepção do real, isso tende a ser muito pior, porque o real é muito mais caótico, é muito mais difícil, é muito mais misterioso, está muito mais além da nossa capacidade de esgotar as percepções. A gente vive num caos de fenômenos perceptuais que, ainda que exista uma ordem intrínseca, essa ordem é totalmente além do nosso alcance. Nós só podemos ver uns poucos fenômenos, uns poucos eventos. Basta você refletir, você não consegue lembrar da grande maioria dos fatos que aconteceram na sua própria vida. Você lembra dos fatos importantes, mas a maior parte você já esqueceu. Se você estiver em um ambiente qualquer, você dá uma olhada e depois tira a visão. Agora peço para você descrever detalhadamente cada coisa daquele ambiente. Você não sabe. Você não vai ser capaz de descrever certos detalhes do seu próprio quarto, da sua própria mesa de trabalho. Ou seja, a nossa percepção do real é extremamente limitada, extremamente filtrada por uma série de percepções subjetivas, de modo que isso que eu insisto, a gente não conhece a realidade. A gente faz uma aproximação, a gente faz um recorte, ou melhor de tudo, a gente faz uma aproximação quase que ficcional, entre aspas, né? A gente cria uma versão do real nas nossas mentes, a gente lida com essa versão. E isso, evidentemente, explica um monte de coisas, explica um monte de desentendimentos, de confusões e um monte de má fé também, né? Mas veja só, isso eu estou falando do real, que sempre vai ter a desculpa de ser realmente difícil de esgotar. Mas e o ficcional? Tudo bem que, frequentemente, o próprio autor de uma obra ficcional pode deixar as coisas tão em aberto que as interpretações podem até desafiar os sensos mais comuns. Para citar um exemplo que aliás merecia até eu fazer um vídeo sobre isso, né? Mas sobre aquele filme do M. Night Shyamalan, Sinais, que eu escrevi um vasto texto a respeito, onde a totalidade das pessoas pensa que aquilo ali é uma invasão de extraterrestres, como eu mesmo pensava. E não é. Quando você bate o olho e usa uma chave de leitura correta, é evidente que aquilo ali não são ETs, são demônios, que não tem nada a ver a percepção que a maioria das pessoas teve a respeito. E veja só, o próprio autor nunca deixou isso claro, nunca assumiu isso. Mas quando você pega e analisa o filme sob esse prisma, ele faz perfeito sentido em todos os níveis, ao passo que você simplesmente pressupor, devido às aparências, que é uma invasão extraterrestre. O filme tem muitas lacunas, muitas coisas que não fazem sentido. O autor Shyamalan deixou em aberto essa interpretação, né? É para você ver que algumas coisas, algumas percepções errôneas sobre uma obra podem ficar
perdurar por muitos anos até que alguém aponta uma questão mais específica ou usa uma chave de leitura diferenciada e na realidade é a mesma coisa. Nós podemos ter uma visão de mundo, uma ideia de determinadas coisas, até que alguém traz uma teoria nova, uma perspectiva histórica diferenciada e muda a nossa percepção do real. Só que isso acontece também a nível ficcional, se a obra for suficientemente complexa, né? Recentemente está se desenvolvendo uma polêmica muito grande a respeito do novo filme do Super-Homem, né? Tá uma briga danada porque tem a fanbase do Snyder, né? Que, por sinal, do universo DC da Snyder, que por sinal faço parte dessa fanbase. E tem toda uma briga por trás dos bastidores que eu não vou entrar aqui. Mas o curioso, que dentre as críticas que se faz ao universo Snyder, tem uma falsificação total do conteúdo do filme Homem de Aço, para o qual eu fiz uma live acompanhando o filme o tempo todo, né? E muita gente repete até hoje que na sequência final o Super-Homem destrói a cidade toda, assim. Só que isso não acontece no filme, basta você observar ali. Só para resumir brevemente, a destruição quase que mais de 99% é feita pelos kryptonianos, enquanto o Super-Homem nem tá lá. Aí quando ele chega na sequência final, que ele efetivamente vai entrar em combate com o Zod, que disse que ia matar todo mundo, aí ele fica meio que na reação, mas em nenhum momento ele faz uma ação assim imprudente que mata um monte de gente. Não, é o Zod que faz. E, no entanto, perdurou. Tá até hoje o pessoal repetindo isso, que o Super-Homem mata um monte de gente. E tem, sem contar os vigaristas, né? Encontrei um patife aí dizendo que o Super-Homem matou o Zod a sangue frio, que isso nunca tinha acontecido antes, como se o Super-Homem do Richard Donner do filme 2 não tivesse, esse sim, matado o Zod a sangue frio, depois dele ter perdido os poderes e ainda fez gracinha, ainda fez encenação, ainda riu. Sendo que o Zod no Superman 2 nem sequer ia matar todo mundo, ele só queria dominar o planeta, né? Aliás, se a gente for pensar bem, eu não sei se ia fazer muita diferença para a maioria das pessoas do mundo, não. E aí o pessoal tá acostumado com isso, acha que essa é a essência do personagem, aí quando chega lá no Homem de Aço, vê o contrário. Aí você vê como é que é fácil corromper a percepção das pessoas. E eu tenho batido nessa tecla muito, eu comentei isso muito, por exemplo, quando eu comentei o texto sobre o vídeo da Viúva Negra, tá na live sobre a heroína feminista, ou das caça-fantasmas, ou das próprias panteras. Tem muito esse ponto. É que você consegue fazer hoje a militância ver uma coisa que não está no filme e o contrário. E eu acho que, embora isso com certeza tenha começado de uma forma assim mais caótica, mas não intencional, eu tenho certeza que agora eles estão aperfeiçoando essa técnica e desenvolvendo mais um instrumento poderoso de percepção, de alteração de percepção da realidade com base em alteração de percepção da obra ficcional. Isso a gente deveria ficar bastante preocupado, porque se, para insistir pela última vez, se numa obra ficcional que é muito mais limitada, que é muito mais fácil de esgotar, que você pode conhecer plenamente, você consegue se enganar, ainda consegue ter sua percepção dela manipulada, manipular a sua percepção do real é incomensuravelmente mais fácil. E talvez nós prestarmos mais atenção em determinadas obras ficcionais, sendo mais fácil fazer isso em filmes, né? Mas em livros é até mais profundo de ser feito também, né? Talvez treinar nossa percepção para compreender mais profundamente a obra e ter uma visão mais clara dela, e talvez até desafiar algumas perspectivas, né? Colocar um ponto de vista próprio, seja uma forma interessante de você treinar também a sua percepção da própria realidade, porque no final das contas, tudo que a gente faz da própria realidade é extrair um recorte que acaba reduzindo ela quase como se fosse uma obra ficcional, não no sentido de não ser verdadeira, mas no sentido de ser limitada. Esse pequeno recorte que a gente tem da realidade que está nas nossas mentes, e a gente tem que treinar muito essa percepção e nossa razão para conseguir fazer com que, pelo menos, esse recorte seja minimamente coerente. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 5 de fevereiro de 2025. Muito obrigado por sua atenção.